entre a Síria... Ela está entre o Iraque. O Iraque é um estado falido hoje. A Síria é um estado falido. Estados que tiveram guerras civis destrutivas. Assim, refugiados, todos os problemas desses dois países, dessas duas guerras, têm fronteira direto com a Síria. Do outro lado, ela tem fronteira com Israel, ok. Apesar de ter um acordo de paz, tem sempre problemas. E do outro lado, a Arábia Saudita. Então, assim, não é o melhor lugar do mundo, não é fácil a vida da Jordânia. Mas é um país que quer se modernizar, eles tentam fazer o que podem, mas não tem muitos recursos, tem muito problema. A vida deles não é fácil, mas é o que eles querem, não querem grandes ambições. Parte para o outro e aí A Síria conseguiu, contra todas as análises, né, o governo sírio conseguiu sobreviver. A Síria é um grande mosaico primeiro que é muito antigo, e a civilização lá ela é muito levantina, ou seja, tem densa história, forte, importante para eles. Eles sentem muito sírios, os sírios. E a Síria sempre foi um dos berços do mundo árabe no sentido nacional, que é o último nível de identificação, junto com o Egito. E o governo sírio... Bom, a Síria sofreu golpe atrás de golpe na década de 60 e de 70, e essa família... Uma ditadura militar. E está aí desde então, né? Tem eleições, eles perguntam para as pessoas nas ruas vocês são a favor ou contra o presidente. Se você fala que você é a favor, eles anotam e colocam na urna. Se eles falam que você é contra, eles pegam teu nome e teu endereço. Então todo mundo fala que é a favor, ele ganha com 95%, 98%. Ainda falam que ele é jovem, que ele vai chegar em 100 um dia. O Bashar al-Assad, né? E o cara é um ditador, e quem comanda tudo lá é o irmão dele, o tio dele, o primo dele e tudo mais. E, assim, ele sobreviveu porque os russos estão lá e ajudaram ele a sobreviver. E ele teve a ajuda do Irã. Por que os russos têm... Porque a Rússia, a única base militar fora da Rússia no mundo é em Tartus, no porto, no mar Sírio, lá no norte. Assim, algumas razões. A Rússia não queria deixar o Oriente Médio totalmente abandonado na mão dos Estados Unidos. Ela precisava ir lá e confrontar e ter uma presença na região. Ela perdeu a influência que ela teve durante a Guerra Fria, de estar aliada a esses países. Vários desses países adotaram políticas socialistas de um Estado centralizado, compraram armamento soviético, eles estavam muito próximos. Jordânia, Síria, Egito, todos tinham armamentos soviéticos. E aí a Síria precisa contrapor os Estados Unidos ali. Tem a questão geopolítica, geográfica do porto, que dá acesso ao Mediterrâneo, uma presença da Síria ali. É uma moeda de barganha para a Rússia virar e falar assim, olha, você vai causar problema aqui para mim na Ucrânia, eu vou causar problema aqui em outros lugares. Por exemplo, o fato da Rússia estar ali exerce uma influência sobre a política de Israel em relação à guerra da Ucrânia. Exato. Então, hoje Israel tem que se preocupar, qualquer coisa que for fazer dentro da Síria, precisa da anuência da Rússia. Porque a Rússia controla o espaço aéreo, a Rússia que tem a força maior dentro da Síria. Então, Israel tem que ter uma política de boa vizinhança com a Rússia. Isso significa o quê? Não sair ajudando a Ucrânia descaradamente sem limites, porque ela vai criar um problema com a Rússia. Então percebe que para os russos estarem ali se torna uma moeda de barganha importante, onde ele consegue concessões com vários outros países em várias situações. E Israel é um ator importante pela influência que pode ter dentro dos Estados Unidos, pela questão militar. Então, para a Rússia é interessante estar ali. É estratégico. E essa é uma das razões que eles foram para lá. Agora, metade do país é controlado, é um deserto grande. E assim. é pobre. É pobre, assim. Pobre. A Síria, antes da Guerra Civil, era um país muito seguro. Ah, é? Muito seguro, né? Não tinha uma violência urbana. E não tinha também as divisões sectárias. Isso é importante, né? Porque esse sectarismo... Eu só vou voltar um pouco na história, que eu acho que as pessoas têm que entender isso, né? A divisão entre sunitas e xiitas. São duas facções dentro do islamismo. Religiosas. Isso. E assim, uma delas... Formas de entender o Alcorão, é isso? A divisão principal está ligada com
O Abu e o Ali, que são os descendentes. Quem vai ser o herdeiro do trono, da liderança Depois do que mundo? Maomé morre. Tá. Maomé morre em 632 depois de Cristo. E aí você tem que decidir quem é o substituto, quem é o herdeiro Ele dele. não teve filhos homens. E aí você tem uma divisão. De um lado, um grupo se junta de Sunna, eles fazem uma reunião e falam assim, olha, vai ter que ser o sogro dele, que era um amigo dele, um companheiro dele, é o sogro, e Abu. E esse grupo se chama Sunitas. E aí tem um outro grupo que fala assim, não, mas peraí, mas esse cara não tem laço de sangue com Maomé. Ele não pode ser o líder da nossa comunidade. Nós temos que pegar alguém que tem laços hereditários com ele. E aí aparece o Ali, que é o primo e genro do Maomé. E ele se torna então o líder, e eles falam, o Ali é que tem que ser o substituto, ou o próximo, o herdeiro do Maomé. Esse grupo são os xiitas. E aí, assim, você tem 3 líderes, 3 califas, né, os primeiros califados depois da morte de Maomé, e os 3 primeiros são sunitas. E aí o Ali vira o califa, só que ele é assassinado pelos que não concordam com ele. E aí começa uma grande perturbação e perseguição a esses grupos. A perseguição maior se dá contra os xiitas, porque os sunitas são a maioria, e ainda são. 85% dos muçulmanos no mundo são sunitas e 15% são xiitas. E assim, esse elemento ele é muito importante para explicar uma das vertentes ou das divisões que existem dentro do Oriente Médio. Ele não é um elemento que explica tudo. A gente falou de vários outros aqui. Até porque tem pesquisa de opinião que você pergunta na Indonésia ou em outros países da Ásia islâmicos, que eles não sabem se eles são... A maioria das pessoas não sabe se são sunitas ou xiitas. Ou seja, isso não é um assunto da identidade islâmica em todos os lugares. Alguns não estão nem preocupados com isso. Mas aqui é. E essa grande divisão gera perseguição aos xiitas durante séculos, muitas guerras, muitas disputas, grandes batalhas no Iraque, onde se dá o encontro dessas duas forças, dessas duas vertentes religiosas. E muito do Oriente Médio pode ser explicado, e hoje mais do que nunca, é explicado também por essa divisão sectária. E aí você tem os grupos aliados. Mas essa divisão ela não existe só de uma natureza religiosa, mas ela tem uma conexão política. Ou seja, os líderes políticos usam essa divisão religiosa para ganhar espaço, para conquistar aliados, para gerar o medo no outro grupo, no grupo deles, para te apoiarem. Então, assim, a questão sectária sunita e xiita, ela foi ganhando uma outra proporção, uma escala muito maior. Ela existe? Existe. Ela é produto de séculos e séculos de brigas entre esses dois grupos. Mas você tem momentos e países onde que os conflitos não podem ser explicados por essa divisão. Por exemplo, a Síria, antes da Primavera Árabe, a divisão sectária, ela existe. O grupo que está no poder, os alauítas, tem 11, 12, 13% da população. São uma minoria. E eles é que governam o país. A maioria é sunita. Mas as divisões não estavam salientes, não estavam presentes naquele nível. Quando acontece a Primavera Árabe, e aí todos vêm protestar, não porque ele era alauíta ou porque ele era sunita, mas eles vêm protestar porque eles estão insatisfeitos com o governo. E essa é a tendência da Primavera Árabe. Aí você abre a caixa para começar as divisões, porque começa uma guerra civil no país. E aí como é que essas divisões vão ser exploradas? Todos os países de fora querem participar no xadrez que está acontecendo na região. Perder a Síria poderia ser perder um território importante. Para quem? Para a Arábia Saudita. E o Irã olha e fala assim, opa, mas é uma oportunidade de eu ganhar um território. Eu já sou amigo dos alauítas, eu já financio, eu já ajudo o Assad, então eu tenho que salvar ele agora, porque senão eu vou estar perdendo um território. E um território, inclusive, que me conecta, com né? a Turquia. Não, com o Líbano. Ó, para você chegar no Líbano, você precisa passar pela Síria, pelo Iraque. Para o Irã chegar no Líbano, você precisa passar pelo Iraque,
pela Síria, aí você chega no Líbano, aí você tá com uma fronteira direto em Israel, ou pela Síria também. Perder a Síria para o Irã seria muito ruim no seu projeto de poder regional. Então, eles começam a alimentar essas divisões. Hoje a situação